Ok, então a gente começa falando sobre a fuselagem da asa fixa. A maior parte das aeronaves são aeronaves de asa fixa e elas estão divididas em 5 partes principais que nós vamos ver em seguida. Essa é a vista explodida da nossa aeronave e a gente começa agora falando inicialmente da fuselagem como um elemento central do ponto de vista da montagem da aeronave. Por que a gente fala central? Porque a essa fuselagem vários componentes estarão conectados. Então ela se torna, do ponto de vista da montagem da aeronave, ela é sim o elemento principal estrutural. Sua história tem muito a ver com as embarcações náuticas. Por isso que ela tem esse formato que muito se assemelha com um barco, mas um barco que tem uma cobertura que serve para o alojamento de componentes, o transporte de passageiros, de carga, e muitos sistemas de aeronaves estão instalados dentro da fuselagem. Isso é muito comum. Então temos aqui a fuselagem no item 1. Aqui eu tenho uma seção da fuselagem. E lembrando que muitas das vezes a fuselagem é mais comum que uma fuselagem seja inteiriça para uma aeronave de pequeno porte do que você encontrar fuselagem inteiriça. Você não encontraria dessa forma, porque na aviação de grande porte é mais comum que você tenha seções separadas que serão interligadas, né? Mas isso acontece também com a aeronave de pequeno porte, dependendo da aeronave. Então, primeiramente, fuselagem, em seguida, estabilizadores, são estruturas rígidas, elas não se movem, elas apenas recebem o vento relativo e têm a finalidade de contribuir para que a aeronave se mantenha num voo estabilizado, né? Vamos supor aquela situação onde o piloto soltou os controles da aeronave e a aeronave, ainda assim, se mantém num voo plano, reto e nivelado por conta dos estabilizadores, que são estruturas rígidas que recebem o vento relativo e dividem o ar em um filete que passa pela parte superior e um filete que passa pela parte inferior. Fixado aos estabilizadores em forma de dobradiça, você tem as superfícies de controle. Essas também são dinamicamente balanceadas. Então, um voo plano, reto e nivelado faz com que as superfícies de controle sejam uma espécie de acabamento aerodinâmico para que você tenha, em forma de conjunto, um único aerofólio, né, formado aqui na empenagem, formado pelo estabilizador horizontal e pelo profundor, assim como você vai ter uma unidade única formado pela deriva, que é o estabilizador vertical, e o leme de direção. Então, fiz apenas uma análise baseada no voo plano, reto e nivelado, né? No caso da superfície de controle, são superfícies que vão alterar a direção da aeronave, jogando a cauda para um lado ou para o outro, ou jogando a cauda para cima e para baixo. É claro, se a cauda é jogada para baixo, a proa é jogada para cima. Então, é dessa forma que a aeronave faz as suas manobras, jogando a cauda para um lado e para o outro. E, muito importante, são as superfícies de controle. Falei das superfícies de controle aqui da cauda, mas eu também tenho superfícies de controle como uma parte terminal da asa, presa também por dobradiças, e os tipos de comandos variam e também serão estudados, né, mais adiante. Mas aeronaves de pequeno porte geralmente utilizam cabos de comando, sistemas mecânicos de comando, né, que uma vez acionados do cockpit, eles interferem nas superfícies de controle. Então, assim como eu tenho superfícies de controle, você tem o comando dessas superfícies dentro do cockpit. Então é dessa forma que o piloto dentro do cockpit utiliza os controles de comando para fazer essas alterações. As asas são elementos estruturais super importantes porque são os únicos elementos capazes de gerar sustentação. Vamos deixar aqui frisado, né, que apenas a asa tem esse poder de gerar sustentação. O restante da aeronave se preocupa com a diminuição do arrasto, né? É o caso da capota do motor, que ela apenas minimiza o arrasto para, dessa forma, minimizar o arrasto induzido. Apenas isso. Como, por exemplo, carenagem do trem de pouso. Carenagem, nesse caso aqui,
desse tipo de aeronave. Também tem um formato para minimizar o arrasto, porque apenas a asa tem a capacidade de contribuir para a sustentação. Colocamos aqui o quinto item, o trem de pouso, aquela estrutura de manobra durante o táxi da aeronave, né? Então a aeronave, desde o pátio até a decolagem, utiliza o trem de pouso para manobras. Na hora do pouso, é o trem de pouso quem recebe o impacto com o solo, né? Então ele tem toda uma resistência que ele deve suportar em termos de peso da aeronave e impacto. Então essas são as 5 estruturas principais. A sexta estrutura, ela foi colocada em separado no avião, porque o motor ele é instalado na célula da aeronave. Então ele não faz parte exatamente da célula. Agora, a gente vai analisar mais na frente o exemplo de um helicóptero, que nesse caso ele tem já o motor instalado dentro da célula. Então, o estudo de célula, no caso do helicóptero, considera também o motor como parte dessa célula. Então, dando prosseguimento aqui, fuselagem do helicóptero, a gente vai fazer a mesma análise. A gente começa pela cabine, que é o local onde os passageiros ficam, né, bagagem. Considerando toda a célula, envolve cabine, um cone de fixação que serve para várias coisas, inclusive a fixação do motor, a fixação de outros elementos. Por esse cone passa a conexão de um eixo que vai acionar o rotor de cauda. Então temos a célula como um elemento central, que engloba a cabine, engloba um cone, que a partir desse cone você vai ter a conexão de outros componentes da aeronave. Aqui fica também a fixação de um motor. Então, fixado à célula está um motor com uma gearbox, e através de motor e gearbox você vai ter a conexão do rotor principal. Esse rotor principal ele é o equivalente à asa na aeronave que nós vimos anteriormente. Então, essa é uma aeronave de asa fixa, um avião, um planador, são aeronaves de asa fixa, e os helicópteros são aeronaves de asa rotativa. Então, o rotor principal ele acaba fazendo parte da célula junto com o motor, porque a sua asa principal, a sua asa rotativa, aquela que vai gerar sustentação, está fixada à célula. Também temos, saindo dessa gearbox, um eixo que pode ser contínuo e vai acionar o rotor de cauda, um rotor que serve para estabilizar a aeronave. Então existe um efeito torque com o giro do rotor principal. E aí esse efeito torque iria gerar um movimento aqui na célula, um movimento indesejado. Esse movimento é neutralizado. Talvez você esteja se perguntando como seriam helicópteros que não têm esse rotor de cauda. Então novos projetos, por exemplo, projetos que utilizam ar sangrado do motor para criar um jato de estabilização na cauda. Então enquanto o motor estiver funcionando, existe um jato. Esse jato ele funciona na estabilização, e ele também recebe alterações para que a aeronave possa fazer manobra. Muito parecido com o avião, onde você tem aqui a empenagem sendo jogada para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então essa guinada da cauda ela é obtida também aqui no helicóptero com alteração no ângulo do rotor de cauda, ou alteração no jato de ar sangrado do motor, no caso de helicópteros que não têm rotor de cauda. Então essas alterações são comandadas pelo pedal. O piloto pressiona o pedal esquerdo, ele joga a cauda para a direita e a aeronave está indo para a esquerda. Está fazendo um giro para a esquerda. Se o piloto pressiona o pedal direito, ele joga a cauda para a esquerda e aí a aeronave está indo para a direita. Então, pedal direito para a aeronave ir para a direita, pedal esquerdo para a aeronave estar indo para a esquerda. Então isso vale tanto para o helicóptero quanto para os aviões. Vale tanto para a asa rotativa quanto para a asa fixa. Ok, caixa de engrenagens, rotor de cauda. Aqui rotor de cauda utilizado em helicópteros com apenas um rotor principal. Então eu falei isso porque um único rotor principal, a aeronave está sujeita ao efeito torque, a não ser que a gente tivesse dois rotores, né, um em cima e outro embaixo, duas asas rotativas girando em sentidos contrários para justamente anular o efeito torque
do rotor principal. A asa rotativa é imóvel, né? Ela também altera seus ângulos para que seja possível fazer a alteração a subida da aeronave, né? Para a aeronave muitas vezes manter a altitude quando ela entra numa área rarefeita, o ângulo da pá do helicóptero tem que ser aumentado. Então você vai ver isso também. Isso vem da aerodinâmica, que o aumento do ângulo, até um certo limite, o aumento do ângulo é capaz de aumentar a sustentação. Então o helicóptero entrou numa área rarefeita, poderia perder altitude, isso não ocorre porque o piloto pode comandar a alteração aqui do ângulo desse rotor principal. Por fim, o trem de pouso, que é a superfície de apoio na hora do pouso, né? Então o trem de pouso engloba tanto o tipo de trem de pouso como o esqui, como também engloba o trem de pouso que tenha rodas, por exemplo, né? Então isso tudo está dentro do pacote trem de pouso.